dólar americano perdeu 30% do seu poder de compra nos últimos 6 anos, e a China vê isso como uma grande oportunidade. O que ocorreu no Oriente Médio mudará para sempre os mercados financeiros, pois países estão perdendo confiança no dólar americano, enquanto a China criou uma nova plataforma de moeda digital para o comércio, mas respaldando-a com o único ativo que resistiu ao teste do tempo por milhares de anos. Apesar da afirmação de Donald Trump de que os Estados Unidos venceram a guerra contra o Irã, a verdade é que o governo americano terá que pagar centenas de bilhões de dólares aos iranianos para reabrir o Estreito de Hormuz. Veja, a guerra do Irã foi o principal motivo para países se afastarem do dólar. Para você entender, vou te levar ao início de abril, quando Trump prometeu bombardear o Irã até a Idade da Pedra. No mesmo dia em que Trump publicou esse tweet, o sistema de pagamentos transfronteiriços em yuan da China bateu recorde de volume transacionado em um único dia. Esse dia foi 2 de abril e o sistema da China liquidou mais de 180 bilhões de dólares em transações em um único dia, enquanto países ao redor do mundo usaram uma quantidade recorde de renminbi chinês para realizar seus pagamentos. O aumento ocorreu quando mais países produtores de petróleo do Oriente Médio ampliaram rapidamente sua participação nos assentamentos da ONU, o chamado Petro-Yuan, em meio a uma tendência global de desdolarização que a guerra do Irã agora acelerou ainda mais. A China agora está em posição de ultrapassar o euro e se tornar a segunda moeda mais negociada nas bolsas globais. E Liu Xiaoshun, o vice-presidente da Academia Chinesa de Pesquisa Financeira, disse tudo. Os sinais estão definitivamente lá. Sinceramente, se a Europa continuar estagnada do jeito que está agora, o euro vai ser ultrapassado bem rápido. A ascensão da moeda chinesa não é a principal novidade sobre o dólar agora, pois o ouro superou os títulos do Tesouro dos Estados Unidos como principal reserva global. Veja este gráfico que mostra as compras de ouro do Banco Central da China nos últimos 4 anos. A China começou a acumular grandes quantidades de ouro durante todo o ano de 2023 e 2024 antes de dar uma pausa. Mas agora o governo chinês está acumulando esse ativo, comprando mais de 10 toneladas de ouro só no mês passado. A China vem comprando ouro há 19 meses consecutivos, a sequência mais longa desde 2015, já que o Banco Central Chinês atualmente possui mais de 2.300 toneladas de ouro, o que representa mais de 9% das suas reservas cambiais totais. Recentemente, sentei-me com Peter Schiff, um dos melhores gurus financeiros do mundo, que previu com precisão a crise financeira de 2008. Ouça só ele explicar por que a China e muitos bancos centrais ao redor do mundo estão comprando ouro. Bem, eles estão desdolarizando. Quero dizer, está bem claro que esses grandes bancos centrais, governos, querem reduzir sua exposição ao dólar americano. Está claro que eles precisam agir. As sanções contra a Rússia mostraram que reservas em dólar não são realmente deles. Podemos tirar isso de você se não gostarmos do que faz. Afinal, podemos abandonar um amigo rapidamente. Sabe, alguém pode ser aliado em um momento e inimigo no outro. Temos quase 40 trilhões de dólares em dívida nacional, podendo chegar a 50 trilhões em breve. Os juros estão disparando. Atualmente, os pagamentos de juros representam 30% da arrecadação de impostos. Eventualmente, eles podem consumir toda a nossa arrecadação. Não podemos aumentar impostos dos americanos para pagar juros a chineses ou outros. Vamos apenas imprimir dinheiro. Isso significa que o dólar vai desabar porque será preciso criar muitos. Os bancos centrais percebem isso e querem sair. Ao sair do dólar, é preciso escolher outro ativo, como o ouro, que não tem problemas e é puro. Muitos diziam que o mundo nunca deixaria o dólar por falta de alternativa. Somos a camisa suja mais limpa do cesto. Você não precisa olhar para o cesto de moedas sujas. Você pode simplesmente olhar para o ouro, que não está nesse cesto. O ouro é dinheiro de verdade. Não é uma moeda, é dinheiro de verdade. Ele não é emitido por ninguém e ninguém pode sancionar o seu ouro. E é isso que todos os bancos centrais estão fazendo. É difícil discordar da análise de Peter Schiff, porém a China vai além e usa o ouro não só como proteção. A China está ativamente acumulando esse ativo para criar um novo sistema monetário que já foi a base do sucesso do dólar dos Estados Unidos. Basta ouvir as palavras de Michael Howell, fundador e CEO da Cross Border Capital, que é reconhecido como um dos maiores especialistas do mundo em liquidez global e fluxos de capital. Autoridades chinesas e investidores de varejo estão comprando ouro. E isso porque eles querem que o renminbi, no final das contas, desafie o dólar americano como padrão internacional de valor no comércio mundial ou algo assim.
Eles precisam de algo para lastrear sua moeda. Diferente da posição privilegiada dos Estados Unidos, que podem usar os títulos do Tesouro Americano, que são um título reconhecido internacionalmente como lastro para o dólar. Os chineses não têm isso porque o mercado de títulos do governo é grande, mas não internacional. As pessoas não entendem esse parâmetro. Então, a única coisa que as pessoas vão entender é o ouro. E o que os chineses estão fazendo é recriar, na minha opinião, o padrão ouro-câmbio de Bretton Woods anterior a 1971, onde eles basicamente mantêm uma reserva de ouro como lastro para a sua moeda. E eles estão permitindo trocas muito, muito limitadas contra esse estoque de ouro, assim como os Estados Unidos faziam, você sabe, nos anos 50, 60 e início dos anos 70, a China está acumulando isso oficialmente, assim como investidores de varejo. Esse é o lastro do sistema chinês. Para entender a importância das compras de ouro da China, é preciso voltar ao pós-Segunda Guerra Mundial. Sob o sistema de Bretton Woods, o dólar americano era lastreado em ouro e governos estrangeiros podiam trocar dólares por ouro a uma taxa fixa de $35 por onça. Esse arranjo deu aos Estados Unidos um enorme poder monetário, porque o dólar se tornou a base do comércio e das finanças globais. Mas em 1971, o presidente Richard Nixon encerrou a conversibilidade do dólar em ouro, criando o sistema moderno de moeda fiduciária sob o qual vivemos hoje. Por décadas, o Oriente Médio vendia petróleo apenas em dólares, obrigando todos os países do mundo a manter reservas em dólares para comprar o produto, o que dava grande poder e influência aos Estados Unidos. Tudo mudou em 2022, quando os Estados Unidos congelaram as reservas estrangeiras da Rússia. Por décadas, bancos centrais consideravam ativos em dólar a reserva mais segura. Como esses ativos podem ser congelados ou restritos por motivos geopolíticos, muitos países passaram a diversificar. Assim como Peter Schiff disse, hoje você pode ser amigo dos Estados Unidos e amanhã acordar inimigo. O ouro, o comércio em moeda local e novas redes de liquidação internacional viraram prioridades estratégicas para os países. Se não acredita em mim, veja este mapa dos principais bancos centrais que mais compram ouro. Está amplamente concentrado no Oriente Médio, África e Ásia, regiões que foram todas ameaçadas pelas políticas do governo dos Estados Unidos ao redor do mundo. Na semana passada, a China fechou acordo com 26 novas instituições financeiras para sua plataforma de pagamentos transfronteiriços com o Yuan Digital, que permite pagamentos digitais 24 horas por dia com bancos centrais e instituições estrangeiras. Mas não se trata só de moedas, é algo muito mais importante que isso. Isso é sobre ouro, e especificamente trata-se de uma arquitetura financeira paralela que a China está construindo de forma sistemática, onde o ouro fica ao lado do renminbi como um ativo de liquidação neutro. Hong Kong está criando um sistema estatal de compensação de ouro para competir com o mercado de ouro físico de Londres, o maior do mundo, mas o sistema alternativo de ouro da China em Hong Kong se tornará mais atraente toda vez que sanções forem impostas, reservas forem congeladas ou países descobrirem que o acesso ao sistema do dólar vem com condições políticas atreladas. Para países fora da esfera ocidental, os últimos anos trouxeram uma lição clara. Se suas reservas podem ser congeladas, pagamentos bloqueados e acesso ao SWIFT removido, talvez elas não sejam totalmente suas. Isso muda o comportamento. Analistas do Citibank consideram o momento atual uma janela de oportunidade para a internacionalização do renminbi. O dólar se tornou dominante não apenas pela força dos Estados Unidos. Foi porque os Estados Unidos criaram um ecossistema em torno do dólar. Para a China internacionalizar o renminbi, precisa de infraestrutura similar. E o ouro parece ser central para esse esforço. A nova entidade de Hong Kong, Companhia Central de Compensação de Metais Preciosos, será inaugurada oficialmente no próximo mês. Em preparação para esse lançamento, 4 bancos diferentes em Hong Kong estão importando barras de ouro de 400 onças para a cidade, já que a China usará Hong Kong para se tornar o principal centro de negociação de ouro da Ásia. O objetivo da China aqui não é lançar um padrão ouro tradicional, mas sim fortalecer a confiança no yuan, oferecer um ativo de reserva alternativo ao dólar e construir um sistema monetário completamente seguro contra as sanções financeiras dos Estados Unidos. Recebemos nesta semana na mídia ocidental a grande notícia. O Financial Times divulgou uma matéria preparada há mais de uma década. Enquanto a China se prepara para lançar seu novo sistema global de pagamentos digitais para competir diretamente com o dólar americano, mas tudo isso leva a uma pergunta óbvia.
Se o mundo está mudando tão rapidamente e menos países vão depender do dólar americano no futuro, o que devemos fazer a respeito disso? Como investidores comuns, como você e eu, podemos nos posicionar para um futuro que pode ser muito diferente daquele que conhecemos nos últimos 50 anos? Para responder a essa pergunta, quero trazer um especialista com décadas de experiência em metais preciosos e ativos alternativos. Pessoal, seguimos nossa discussão sobre China, ouro e Oriente Médio. E sobre como será o futuro do nosso mundo, quero trazer um especialista para este recurso. Este é Shannon Davis, o CEO da American Alternative Assets. Shannon, como você está hoje? Estou bem, obrigado por receber, Cyrus Jansen. Animado por estar aqui. Com certeza. Quero continuar essa conversa, Shannon, pois no vídeo de hoje informamos nossos espectadores sobre a relação com a China, o ouro e as mudanças no mundo. Tenho uma grande pergunta para você, Shannon. Por que mais países estão comprando ouro agora e migrando para esse ativo? Sim, quero dizer, os países estão se desdolarizando enquanto falamos, e isso já acontece há muito, muito tempo. Acho que o sinal mais importante é o que os bancos centrais estão fazendo. Os bancos centrais globais compraram mais de 1.000 toneladas métricas de ouro anualmente por vários anos consecutivos. E você mencionou a China. A China aumentou suas reservas de forma constante. A Polônia adicionou mais de 200 toneladas métricas nos últimos anos. Sabe, eu acho que muito disso tem a ver com o bloco dos BRICS que eles estão construindo. Quero dizer, 11 membros plenos, 10 países parceiros é algo grande. E outro desenvolvimento muito notável é a estrutura que eles estão desenvolvendo com os BRICS, projetada para transações transfronteiriças. E é um programa baseado em tokens, lastreado em ouro, que eles estão construindo. Então, está começando a mudar e eles têm muita influência nisso. E, novamente, eles estão desdolarizando. Eles estão saindo de um ativo avesso ao risco, que é o dólar, que está desvalorizando e mudando. Nosso sistema monetário está mudando. Eles estão se afastando disso, como outros países, ainda mais por causa do Oriente Médio. Bem, eu acho que, sabe, o problema também, Shannon, é que o nosso governo tem um vício em simplesmente imprimir quantidades infinitas de dólares, certo? Então, quero dizer, como sabemos, o custo de vida, sabe, está disparando nos Estados Unidos. Esse dólar está realmente perdendo valor. Acredito que é por isso que muitos investidores estão migrando para ativos tangíveis, como o ouro, que existe há milhares de anos. Sabe, antes de fazer minha próxima pergunta, Shannon, eu quero que todos percebam que temos um relatório incrível. Você só precisa acessar cyrusgoldreport.com. Baixe este relatório completo para saber mais sobre ouro e metais preciosos. Shannon e sua equipe prepararam um material fantástico. Nós vamos colocar as informações na descrição abaixo. Vou falar mais sobre o BRICS e nossa visão do Oriente Médio, pois no vídeo de hoje discutimos bastante o Irã, e quando o Estreito de Hormuz foi fechado, a primeira moeda aceita não foi o dólar americano. Isso estava fora de questão, mas foi o renminbi chinês. Agora vemos a China se preparando para usar ouro e lançar uma nova plataforma de moeda com blockchain, afastando-se do dólar. Vimos números recordes de comércio entre Rússia e China sem uso do dólar. Parece que nossa moeda valerá bem menos no futuro. Quero dizer, alguns diriam que ele já vale muito pouco hoje. E isso se deve à enorme quantidade de impressão de dinheiro. E eles não estão parando. Eles seguem imprimindo cada vez mais e precisarão continuar. Quero dizer, eles estão falando em gigatrilhões agora. Esse é o tamanho do número. Então, você sabe, em algum momento, alguma coisa vai ter que ceder. Estamos chegando perto de 40 trilhões de dólares em dívida. E, você sabe, os americanos de classe média estão começando a sentir esse aperto de verdade, porque você acabou de mencionar isso. A gasolina está ficando mais cara, as contas de serviços públicos deles e os gastos no supermercado continuam subindo. A inflação continua sendo um problema. O novo braço direito dele, o presidente do Federal Reserve, aparentemente não reduzirá as taxas de juros. Assim, o dólar já vem sendo corroído internamente há tempos e outros países estão percebendo, por isso estão se afastando. Eles buscam mais controle e flexibilidade, algo que a China oferece. O mesmo vale para a nova estrutura dos BRICS que eles estão construindo com blockchain. É por isso que temos o Genius Act e nossa stablecoin, certo? Nossa moeda digital agora só foi renomeada, você sabe, para stablecoin. Por isso o Genius Act virou lei no ano passado. Então sim,
Faz todo sentido se você está querendo diversificar e reduzir sua exposição ao dólar, que já não compra o que comprava até poucos anos atrás. Você sabe, ouro e prata é o caminho. Por isso, China, Polônia e outros países estão comprando, pois é dinheiro de verdade. Sim, claro. Shannon, você sabe que muitos investidores acompanham nosso programa. A gente sempre gosta de falar sobre investimentos, pois isso acompanha de perto a geopolítica. E então, temos muitas pessoas interessadas em aprender como proteger suas próprias rendas, seus próprios investimentos. Acredito que, ao analisarmos o ouro, como comentamos antes, investir nesse ativo durante a crise financeira de 2008 poderia ter protegido e até salvo sua carteira de investimentos. Você pode explicar aos espectadores como incluir ouro na carteira de investimentos para equilibrar riscos? O que tratamos neste canal é o risco geopolítico global que está aumentando atualmente, certo? A guerra com o Irã ainda não está resolvida. Há chance de acordo, mas serão 60 dias para tentar definir. Acho que até os países do Golfo próximos... O Irã está percebendo que, sabe, isso vai ser um grande caos, certo? Isso está longe de ser um acordo fechado. De qualquer forma que se imagine, é provável que haja ainda mais instabilidade pela frente. Mas o que as pessoas podem fazer? O que as pessoas comuns que estão assistindo a este programa, que têm uma aposentadoria, que investem no mercado de ações, podem fazer para se proteger desse caos contínuo? Com certeza vamos ver isso. Sim. Sempre ensinamos que primeiro é preciso fazer um inventário interno de como você está posicionado, certo? Muitas pessoas acham que estão diversificadas quando investem em ações, títulos e fundos mútuos, mas tudo isso novamente são ativos denominados em dólar. Ainda são ativos de papel e há muita incerteza, e você acabou de mencionar muita coisa agora, ainda não temos ideia de como isso vai ser. E o efeito residual ainda está longe de atingir nosso portfólio, especialmente com esse choque do petróleo. Muitas dessas coisas escondem um grande vazamento de óleo no oceano que passa despercebido e ainda aumentará nossos custos com o petróleo. Então, esse dia está chegando. Quanto tempo vai levar para chegar? É uma engrenagem grande. Então, faça um inventário do que você tem. É um processo muito fácil mover uma posição lateral de ativos em papel para ouro e prata físicos através de uma IRA autogerida. É uma IRA tradicional. Você pode transferir um 401k, uma IRA, um TSP ou qualquer conta qualificada. Você pode transferir isso com diferimento fiscal e comprar metais preciosos físicos para diversificar seu portfólio, porque temos alguns números assustadoramente parecidos com os de 2008. A diferença é que agora temos cerca de 30 trilhões de dólares a mais em dívidas. Então, essa correção será bem maior. Quem diz isso para você são pessoas como Jim Rickards, não eu, pessoas muito inteligentes. Então, se você tivesse 30% do seu portfólio em ouro e prata físicos e perdesse metade do seu portfólio, como a maioria dos americanos em 2008, você teria tido um pequeno ganho, porque o ouro teve um crescimento de cerca de 200% e a prata mais de 400% nesse período. Então, enquanto um caía, o outro subia, e isso é diversificação de verdade, e é isso que ajudamos as pessoas a aprender. O guia, embora tenha suas previsões para 2026 sobre metais preciosos, também te dá uma compreensão melhor de como tudo funciona e como você pode aproveitar esse crescimento com metais preciosos. Sim, isso é fantástico. Eu adoro essa visão, Shannon, de que, se você tem ouro como parte do seu portfólio, ele funciona como uma proteção natural contra isso. Então, quando o mercado de ações oscila, você está protegido. Vimos o mercado de ações se sair muito bem, mas sabemos que há uma grande bolha de IA. Cerca de 20% do SP são ações de IA, o que não é saudável. Sabe, já vimos o IPO da SpaceX. Quero dizer, se você comprou na abertura, já está no prejuízo, certo? Você já está no vermelho por causa da correção que vimos. Um deles. Tem muita instabilidade aqui. Mas, Jen, eu adoro conversar com você porque é sobre educação. Então, novamente, para nossos telespectadores aí, o que temos para vocês hoje é um relatório especial. 14 grandes bancos revelaram suas projeções de preço do ouro para 2026. Tudo o que você precisa fazer é acessar cirrusgoldreport.com. Você vai poder obter esse relatório gratuito. E o grande diferencial de Shannon e sua equipe, da American Alternative Assets, é que eles estão oferecendo educação gratuita para você. Também há um número de telefone para você ligar caso queira falar diretamente com alguém.
É 1-8884043511. Então, pessoal, esse é meu presente para vocês, espectadores. Quero que aprendam mais sobre isso, pois mantenho boa parte do meu portfólio em ouro. Sou um grande comprador de ouro e prata há anos porque acredito nisso. No vídeo de hoje, falamos sobre o BRICS. Conversamos sobre Irã, China e como mudam o jogo com o ouro. O mundo está se afastando do dólar. Já falamos sobre isso há anos neste canal, Shannon, e fico feliz pela parceria com você e sua equipe. Mas mais importante ainda, poder dar esse acesso, sabe, esse grande relatório e essas ótimas informações para nossos espectadores. Então, pessoal, certifiquem-se de conferir os links aqui embaixo. Certifiquem-se de baixar esse relatório, porque é algo que vai ajudar vocês a ficarem mais bem informados e a se tornarem investidores melhores em 2026 e nos anos seguintes. Sim, conhecimento é poder, sempre acontece. Com certeza. Incrível. Bem, Shannon, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você e com todos. Sim, obrigado a todos por terem chegado até este ponto do vídeo. Vocês poderiam estar em qualquer lugar do mundo, mas passaram um tempo conosco hoje no YouTube. Então vamos deixar esses links para o relatório, o número de telefone, tudo aí na descrição abaixo. Obrigado a todos, e nos vemos em nosso próximo vídeo em breve.